O engano no fim dos tempos, episódio 2. As palavras proféticas de Jesus em Mateus capítulo 24, versículos 4 a 5, são uma revelação solene sobre o engano que marcará o fim dos tempos. Elas apontam para uma batalha espiritual intensificada, onde o engano será a principal arma usada para desviar os corações da verdade. Neste segundo episódio, vamos explorar 7 reflexões profundas sobre este tema, com base nas Escrituras, destacando a importância de estarmos em alertas e firmados em Cristo. Primeira, o alerta de Jesus, a prioridade da vigilância. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Mateus capítulo 24, versículo 4. Jesus inicia sua mensagem escatológica com uma advertência nítida: acautelai-vos que ninguém vos engane. O engano não será algo casual, mas um elemento central nos últimos dias. Esta exortação mostra que, antes de se preocupar com os sinais externos, os discípulos devem cuidar de sua integridade espiritual. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o apóstolo nos exorta: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O alerta de Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 4, é um chamado à vigilância espiritual nesse tempo de engano e confusão. Ele nos lembra que, nos últimos dias, muitos falsos mestres e falsos profetas surgirão, tentando desviar os escolhidos com ensinos ou doutrinas falsas e sinais enganosos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus capítulo 24, versículo 24. Para não sermos enganados, devemos permanecer firmes na verdade da palavra de Deus, sendo como os bereanos que examinavam diariamente as Escrituras. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Atos capítulo 17, versículo 11. A comunhão com o Espírito Santo e uma vida de oração também são essenciais para discernirmos o verdadeiro do falso. Jesus nos alerta para estarmos atentos, pois o engano é uma das armas mais sutis do inimigo. Segunda, falsos cristos, a perversão da verdade absoluta. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versículo 5. O termo falsos cristos refere-se a indivíduos que afirmam de maneira enganosa ser o Messias ou um ungido enviado por Deus. Esses impostores buscam enganar e manipular as pessoas por meio de falsas promessas de libertação, poder ou salvação, distorcendo o fundamento da verdade do evangelho genuíno. Suas intenções desviam as pessoas da fé genuína em Jesus Cristo, o único e verdadeiro Messias, conduzindo-as a um caminho de erro e perdição. Esse alerta de nosso Senhor nos exorta a sermos vigilantes, discernindo pela palavra de Deus aquilo que é verdadeiro e permanecendo firmes no Evangelho para não sermos iludidos por enganos espirituais. O surgimento de falsos cristos é um ataque direto à exclusividade de Jesus como o único Salvador. Esses impostores se aproveitarão do desespero e da sede espiritual das pessoas para enganá-las com promessas vazias e mentiras convincentes. Mas Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Jesus é o único caminho para a reconciliação com Deus. Somente por meio do sacrifício de Cristo na cruz, podemos acessar a graça de Deus, experimentar o perdão dos pecados e viver em plena comunhão com o Pai. Jesus é o caminho, pois através de sua morte e ressurreição nos abriu acesso ao Pai. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 20. Ele é a verdade, revelando plenamente a vontade de Deus e desmascarando o engano do pecado. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. E ele é a vida.
pois em sua ressurreição encontramos a vida eterna. João capítulo 11, versículo 25. Essa afirmação nos chama a rejeitar qualquer outro Cristo como caminho ou filosofia que pretenda nos levar a Deus, pois somente por meio de Jesus podemos experimentar a verdadeira salvação e a comunhão verídica com o Pai. Terceira, enganarão a muitos. O aumento do engano global. E enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versículo 5. A magnitude do engano será de tal forma que multidões serão levadas ao engano e à perdição por esses impostores. Esses falsos cristos ou falsos ungidos não apenas proclamam uma identidade enganosa, mas também desviam as pessoas da verdadeira fé em Jesus Cristo, que é o único Messias. O alerta de Jesus nos chama à vigilância, para que não sejamos levados por sinais ou palavras que pareçam convincentes, mas que contradizem a palavra de Deus. O engano nos últimos tempos apontam para o aumento da confusão espiritual, onde muitos buscarão doutores ou mestres que satisfaçam suas expectativas humanas. Por isso, é essencial permanecer firmes na Bíblia e no discernimento dado pelo Espírito Santo para não sermos enganados. Pois essa sedução de engano está relacionada à falta de discernimento espiritual e ao afastamento da verdade bíblica. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Quarta, Satanás, a fonte do engano. O engano nos últimos dias está sendo sutilmente arquitetado por Satanás com o objetivo de desviar e confundir aqueles que buscam a verdade. Ele se apresenta como o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Ele usará sinais, prodígios, falsos ensinos e falsas doutrinas para confundir até mesmo os eleitos, se possível. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Quinta, as Escrituras, a defesa contra o engano. A única forma de discernir o verdadeiro do falso é estar enraizado na palavra de Deus. Conhecer as Escrituras e a verdadeira natureza de Cristo é a solução contra o engano. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João capítulo 5, versículo 39. Sexta, Deus permitirá o engano como juízo. O engano também é apresentado nas Escrituras como um juízo de Deus para aqueles que rejeitam a verdade. Deus permite que sejam entregues à operação do erro porque amaram mais a mentira do que a verdade. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. Sétima, a perseverança dos santos, a vitória contra o engano. Apesar da gravidade do engano, Jesus garante que aqueles que permanecem firmes em sua fé, guardando a sua palavra, não serão confundidos. A perseverança dos santos é um chamado à fidelidade e à vigilância até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Finalmente, em Mateus capítulo 24, versículos 4 a 5, nos alerta sobre uma era de grande engano, mas também nos convida a confiar na suficiência de Cristo e na verdade de sua palavra. A luta contra o engano começa em nossos corações com uma decisão diária de buscar a verdade em Cristo e rejeitar qualquer doutrina, filosofia ou pessoa que desvie nossa atenção dele. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Queridos, nestes tempos de crescente engano, permaneçamos firmes, alimentados pela palavra de Deus e guiados pelo Espírito Santo, para que possamos resistir às mentiras disseminadas nos últimos dias e proclamar a verdade do Evangelho até o retorno do nosso Senhor. Bem, queridos, chegamos ao final do segundo episódio desta série. A profunda expectativa,
A vinda do Senhor e o fim dos tempos, em Mateus 24. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora para não perder o terceiro episódio. Nele você aprofundará seu conhecimento sobre este tema escatológico tão essencial para a sua vida espiritual, ampliando seu discernimento, promovendo seu crescimento e fortalecendo sua fé em santidade, para que esteja plenamente preparado para o arrebatamento e a gloriosa volta do Senhor. Compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe seu like e sinta-se bem-vindo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.